O Estúdio News de hoje vai falar sobre o papel do agronegócio na retomada econômica. E para conversar sobre esse tema, eu vou falar com César Halum, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seja muito bem-vindo, secretário. Eu que agradeço a oportunidade de nós falarmos sobre um assunto tão importante no momento, na atualidade, para o país, para o povo brasileiro, que é a retomada da nossa economia. Secretário, eu queria começar com uma afirmação que às vezes pode parecer mentirosa e eu queria que o senhor explicasse. Porque, ao que parece, dá-se a entender que a pandemia não afetou o agronegócio, que na verdade ela só ajudou, haja vista as vendas. Mas qual foi a parte do agronegócio que foi afetada ou não foi afetada, se de fato é uma afirmação correta, e qual a importância do setor para retomar a economia nesse momento que a gente vai se adequando a esse mundo com pandemia? Veja bem, é que a pandemia provocou influências no agronegócio, não tenho dúvida disso. É que o setor está muito ágil, respondeu com muita rapidez, se reenquadrou, se readaptou para que pudesse atravessar essa pandemia com mais tranquilidade. Da porteira para dentro, não houve realmente nenhuma complicação do aparecimento da pandemia. A nossa produção e a nossa produtividade continuaram boas, as pesquisas que foram realizadas permitiram a entrada de novas variedades de sementes e dos mais diversos segmentos da soja, do milho, do arroz, de tal maneira que nós tivemos um crescimento pequeno na área plantada, mas tivemos um aumento de produtividade muito grande. Isso foi em função da tecnificação que o agronegócio tem hoje e que continua investindo alto em pesquisa. Agora, da porteira para fora, nós tivemos muitos problemas, só que nós procuramos ter agilidade. Nós tivemos problema quando os caminhoneiros não tinham condições de circular, porque estava tudo fechado, não tinha onde alimentar caminhoneiro, não tinha onde caminhoneiro ter assistência. O Ministério da Agricultura atuou firmemente nisso, no decreto, para poder liberar e dar condição de tráfego, porque eram os caminhoneiros que iam chegar com os produtos para garantir o abastecimento do país. Nós tivemos problemas com os pequenos produtores e os médios produtores com a comercialização, porque a agricultura familiar, principalmente, o comércio dela, a comercialização é de ciclo curto. Eles vendem em feiras ou em restaurantes, ou fornecem a merenda escolar, ou alguns programas sociais de governo. E esses foram todos paralisados. Se paralisaram as aulas, não tinha merenda escolar. Se fecharam as feiras, não tinha onde comercializar. E os restaurantes todos também foram fechados. Então, hotéis e essas coisas assim. Então, esse setor sofreu, se readaptou, o campo mostrou que tecnicamente está bem, porque lá na pequena propriedade, com o celular na mão, ele conseguiu fazer o delivery e começou a vender seus produtos, mas tivemos alguns problemas. Mas atravessamos bem. Os resultados foram ótimos. Agora, nós estamos atravessando um novo momento, em que tudo que nós produzimos atendeu ao consumo, mas a procura ainda continua grande. O mundo inteiro sofreu com desabastecimento e o Brasil passou a ser o país com capacidade de fazer isso para o mundo. E isso tem provocado algumas variantes de preços em alguns produtos e que, às vezes, nos deixa assim, pouco preocupados. Mas nós temos mecanismos para agir e até esperar a próxima safra, que eu tenho certeza que será muito maior do que a de 2020. Secretário, o senhor está falando bastante sobre a tecnologia. Eu queria entrar nesse assunto porque muito se fala, ou já há algum tempo se fala, sobre a agricultura 4.0. Eu queria que você explicasse para a gente, basicamente, do que se trata essa nova tecnologia, como ela pode ajudar o setor e imagino que ela já esteja ajudando e ela seja um dos motivos para justamente a gente esperar mais uma vez um recorde na safra, não? Sim, evidentemente que o Brasil avançou muito nisso. As nossas condições edafoclimáticas permitiram o nosso crescimento da produtividade e isso tem preocupado o mundo lá fora. Aqueles que são nossos concorrentes
começam a querer atrapalhar a comercialização dos produtos brasileiros. E que jeito que eles podem fazer isso? De duas maneiras, ou na área ambiental ou na área sanitária. E é onde eles estão atacando. Então, plantando notícias pelo mundo afora, que o Brasil, que o produtor brasileiro não preserva, que nós estamos desmatando. E tudo isso não é uma verdade, não procede, não é assim. O campo tem dado a resposta e tem mostrado que os produtores são os maiores preservadores do meio ambiente brasileiro. Prova disso é que o Brasil é o único país que tem reserva legal, além de APP e outras reservas e parques. Portanto, nós temos feito muito nesse setor. E na parte sanitária, de vez em quando, eles aparecem com uma denúncia, com um problema sanitário aqui ou ali, que também não tem procedência. E nós continuamos crescendo. A tecnologia 4.0 foi isso, foi aperfeiçoar as pesquisas e melhorar a comunicação no campo. Hoje, as máquinas agrícolas, elas são muito evoluídas. Esses dias atrás, eu participava de uma colheita do milho safrinha, lá no meu estado, no Tocantins, e o proprietário da fazenda disse, olha, eu vou colocar aqui a colheitadeira no piloto automático. Eu falei, olha, então, colheitadeira de ponto automático, regulagem de sementes, quantas sementes caem por cova na hora do plantio, tudo computadorizado. Então, a tecnologia chegou no campo, e é isso que está fazendo o Brasil ir à frente. E nós temos condições de fazer 2 safras por ano, coisa que os outros países não têm. Nós fazemos 2 safras por ano na mesma área, sem ter que fazer novas aberturas. E podemos chegar à 3ª safra por ano, 3 safras por ano, se nós conseguirmos recursos e investimentos para aumentar a área de irrigação no país. Então, isso é a tecnologia 4.0. Precisamos investir agora na conectividade no campo. A internet precisa estar em todos os pontos, em toda a área rural brasileira. Nós precisamos disso. O Ministério tem um programa específico para isso. A ministra Tereza Cristina se dedica muito a esse tema. Embora nos últimos 10 anos tenha crescido muito o acesso à internet no campo, mas ainda precisamos universalizar esse tipo de serviço. E nós estamos trabalhando firmemente para isso. Agora, o país não tenha dúvida que o Brasil vai se recuperar a sua economia pelo agronegócio, mas nós temos muitos adversários pela frente. Tem muita gente que trabalha para impedir o nosso crescimento. Mas nós vamos superando tudo isso com trabalho e com dedicação. Eu confio muito, acredito muito no produtor brasileiro. Secretário, analisando ainda o agronegócio, ele foi o setor da economia que registrou a menor queda na taxa de desemprego. Se a gente comparar com a indústria teve uma queda de 10,1%. O agronegócio teve uma queda de 4,5%. O que favoreceu esse cenário? E o senhor fala muito da tecnologia. A tecnologia pode, digamos, diminuir o número de empregos ou, na verdade, ela pode justamente aumentar o número de empregos no campo? Eu até entendo que ela vai aumentar. Evidentemente que nós precisamos ter uma qualificação dessa mão de obra no campo. É preciso ter programas que permita fixar o jovem no campo. Esse é um problema que nós estamos atravessando, porque a nossa população rural, as últimas pesquisas mostram que ela está envelhecida. Ou seja, aquela tradição de passar do avô para o pai, do pai para o filho, ela está sendo quebrada, essa ligação. Por quê? Porque o jovem, à procura da internet, à procura de uma oportunidade de estudo, de um curso novo ou de um emprego, não está ficando no campo. E a nossa população está ficando idosa, entendendo que a conectividade no campo vai segurar esse jovem lá. Mas, para isso, nós precisamos implantar alguns programas que fixem isso e que dêem oportunidades. Então, o programa de energia elétrica no campo foi importante, porque ele segurou muita gente lá. As escolas rurais têm que serem melhoradas, as estradas têm que serem melhoradas, programas do primeiro emprego para o jovem rural, o aprendiz rural. Nós precisamos fazer isso também, não é só na zona urbana, porque aí todo mundo sai da zona rural e vem para as grandes cidades, provocando um inchaço e faltando gente no campo. Então, nós vamos segurar o emprego, sim, com a tecnologia, não tenho dúvida disso, mas temos que melhorar
essa mão de obra, o treinamento, a capacitação tem que ser intensificada. Agora, o que está permitindo é que você observa que a população mundial vem crescendo. Nos próximos 20 anos, nós vamos ter que estar produzindo de 30% a 40% a mais dos alimentos que produzimos hoje para alimentar a população mundial. Dizem que no ano de 2050 nós vamos chegar a 10 bilhões de habitantes. Tem que produzir comida. Então nós vamos continuar aumentando a área plantada, aumentando a produtividade. Tudo isso gera mais mão de obra. O campo não vai parar, ele não pode parar. Não é? E o que está acontecendo hoje é que o produtor rural está conseguindo, em virtude da demanda mundial, ter uma melhor remuneração. Porque o produtor rural sempre trabalhava no vermelho, sempre se endividando, não conseguindo pagar os seus empréstimos de custeio que fazia ou de investimento. E agora a remuneração tem melhorado. Por quê? Porque o mundo inteiro tem demanda por proteína, tanto vegetal quanto animal. E isso tem melhorado a remuneração do produtor. E isso estimula o produtor a ampliar o seu negócio. Consequentemente, vai ampliar a oferta de empregos no campo. Secretário, ainda analisando o negócio, o agronegócio, o Banco Central divulgou dados que mostraram que os estados que foram menos afetados pela crise causada pelo coronavírus foram justamente aqueles apoiados pelo agronegócio. Além disso, esse ano, como a gente já mencionou aqui, o Brasil deve ter a maior safra da história. De modo geral, se tem a ideia que a alta do dólar, junto com a pandemia, favoreceu o agronegócio brasileiro. Há pouco, na nossa conversa, o senhor citou que, eu vou usar o termo guerra comercial de outros países com o Brasil, pode também atrapalhar. O quanto que te preocupa essa questão da guerra comercial, dos principais rivais em diferentes setores do agronegócio, podem dificultar a vida do produtor do campo no mundo para exportação? Nós precisamos mostrar ao mundo inteiro de que não procede certas notícias plantadas na Europa, por exemplo, de devastação de Amazônia. Não é assim, né? O que eles querem dizer, por exemplo, Amazônia legal com a Amazônia. Nós temos que tratar do bioma amazônico. Não é assim. O bioma amazônico é extremamente preservado no Brasil. Você chega num estado como o estado do Amazonas, você tem 92% da floresta amazônica em pé. E lá a lei permite eles utilizarem 20%. Lá é 80% de reserva legal e 20% para atividade econômica. Então, essas notícias plantadas, olha, está havendo desmatamento, precisa ver se o desmatamento é legal ou ilegal. Se ele está dentro da faixa autorizada pelo nosso Código Florestal de 20%, é o desmatamento legal, não tem nada de irregular. Então, essas notícias que são plantadas, às vezes por pessoas brasileiras, mas que, ao invés de ajudar, estão atrapalhando, querendo impedir a comercialização do nosso produto lá fora. Então, todo dia é uma dificuldade a mais, mas que nós vamos vencendo uma a uma. Esse é um trabalho que nos é imposto. Colocam pedras no nosso caminho e nós vamos retirando essas pedras. E vamos respondendo com um aumento de produtividade. O Brasil já é o maior exportador de carne bovina do mundo, o maior exportador de carne de frango do mundo. A soja, nós conseguimos esse ano superar os Estados Unidos em produtividade e em quantidade da safra. Nosso algodão, nós já somos o quarto maior produtor de algodão do mundo, nós somos o maior produtor de café do mundo. Então, é o seguinte, o Brasil vai crescendo e nós vamos continuar nesse ritmo. Importante dizer que a política implantada pelo governo Bolsonaro tem também muito ajudado o agronegócio, porque está dando segurança institucional, está nos dando a garantia de que pode trabalhar, que nós não vamos ter ameaça de invasão de terra, nós vamos ter segurança institucional contra a nossa propriedade. Agora o governo fazendo um grande programa de regularização fundiária para documentar as terras. Tudo isso vai dando segurança ao produtor para que ele possa investir. E também as instituições financeiras, que vão colocar o seu dinheiro, mas que precisam também de segurança institucional para conduzir. Então, o Brasil está tendo isso. A política econômica do presidente Bolsonaro, ela é boa, ela está ajudando e ele está reconhecendo que o agronegócio é o carro-chefe.
A indústria sofreu muito e o comércio sofreram muito com a pandemia. Lógico, com o isolamento social, as cidades foram esvaziadas. Você vê que há 3 meses atrás, o problema do Brasil com o algodão era grande, porque estava colhendo o algodão e não tinha comprador. Porque as indústrias têxteis na China, na França, pararam de comprar nosso algodão, porque lá ficaram fechadas por causa da pandemia. Agora já estão retornando, o comércio começou a andar. Então o agronegócio tem isso, tem momentos que vai lá em cima, momentos que vai lá embaixo, mas na média nós estamos fazendo uma travessia tranquila e vamos ajudar o Brasil. Secretário, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News para falar justamente sobre o agronegócio. Um forte abraço e até uma próxima, secretário. Muito obrigado pela oportunidade e nós aqui estamos aqui no Mapa à disposição de todos vocês. E agora eu converso com Bruno Luque, superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Bruno, obrigado pela participação no Estúdio News. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Bruno, eu queria começar falando com você sobre a preocupação com a saúde alimentar, com a segurança alimentar. A busca por alimentos mais seguros pode ter refletido justamente na exportação da proteína animal ou pode, num futuro próximo, acabar afetando ou melhorando a condição de como o nosso produto é vendido lá fora, já que a preocupação com zoonoses, claro, tende a aumentar? Bem, eu acho que da mesma forma que a preocupação aumenta, a ciência também e as práticas de segurança dentro da produção primária, dos frigoríficos e na toda a cadeia, ela é proporcional, se não quiser dizer, até mais rápida. O Brasil hoje ele é primeiro lugar em exportações de proteínas como bovina, no caso da de aves, é o quarto exportador da proteína da carne suína, e ninguém fica entre os maiores por muito tempo, se você não tiver algo realmente a demonstrar que tem qualidade, tem segurança naquilo que você produz. Então o Brasil ele é referência, tanto é que no caso da pecuária de corte, a gente já está caminhando para regiões livres sem vacinação de febre aftosa. Isso foi um sinal que o setor produtivo, todos os elos da cadeia, junto ao governo federal, conseguimos realmente acabar com essa enfermidade no país, e isso não vai ser diferente para as outras cadeias. A partir do momento que a gente avança também em produção, cada vez mais a régua da sanidade é elevada e nós temos uma produção de excelência para demonstrar ao mundo. Bruno, o agronegócio ele foi muito beneficiado pela alta do dólar, mas quais outros fatores favoreceram justamente o agronegócio brasileiro durante a pandemia em relação aos outros países? Bem, é importante a gente ressaltar que o agronegócio brasileiro é muito amplo. Então, da mesma forma que a gente teve atividades que são atividades exportadoras que se beneficiaram com a alta do dólar, nós temos outras grandes atividades agropecuárias que o grosso delas é o mercado doméstico. E por fim, nesse cenário, nós tivemos aumento principalmente dos custos de produção, visto que grande parte dos nossos insumos, fertilizantes, defensivos, medicamentos veterinários, suplementos, são importados. Então, com a alta do dólar, houve um impacto também no custo de produção. E no início da pandemia, a gente pode dizer que basicamente todos os setores do agronegócio foram afetados, porque alguns perderam canais de comercialização de imediato, com fechamento de bares, restaurantes, feiras livres, que era uma importante forma de negociação de vários produtos do agro. Então, a receita desses produtores caíram, ou pela metade, ou em alguns casos quase 100%. E ao passar do tempo, nós tivemos esse incremento de custo de produção ou falta de liquidez. Muitos produtos que eram vendidos com recebimento à vista passaram a ter o pagamento acima de 30, 60 ou 90 dias, até mesmo no caso de grãos, que foi um setor que se beneficiou aí com as exportações. Então, é um setor muito dinâmico. Então, nós tivemos de tudo acontecendo. Algumas atividades mais impactadas, principalmente as atividades de produtos perecíveis, como frutas, hortaliças, derivados de lácteos, que no primeiro momento sofreram mais. Agora, ao longo do tempo, o setor buscou novas formas de fazer comércio, de fazer vendas, principalmente o comércio eletrônico, esses produtos foi muito importante. Houve auxílio do governo na questão das compras emergenciais, que também melhorou. Houve o programa do Corona Voucher, principalmente, que
distribuiu renda à população mais carente, que foi convertida em aumento da demanda de alimentos. Isso, de certa forma, manteve a demanda por alimentos aquecida e até em alguns casos aumentou, e isso eu acho que foi um dos grandes pilares aí da recuperação do setor, pelo menos nesse curto prazo, em que pese os custos mais elevados, né, os preços, de certa forma, nesse momento, já estão em patamares melhores, em função desse aumento da demanda interna e principalmente da alta do dólar, que beneficiou os produtos de exportação. Ainda falando justamente sobre essa situação dos preços, né, a gente tem vindo de um aumento de produtos essenciais da cesta básica com aumentos. E um dos vilões é justamente essa demanda externa, principalmente da China, se a gente olhar para a soja, que comprou muito da safra, até da produção que ainda nem está pronta. Você acha que isso tende a acalmar nos próximos meses? É um reequilíbrio por causa de uma situação extraordinária que a gente está vivendo? Ou é algo para se preocupar, ter uma atenção especial com o mercado interno para que não suba demais os preços, principalmente de produtos essenciais da cesta básica do brasileiro? Bem, é importante a gente fazer uma análise mais ampla, né, porque analisando nesse momento parece que a exportação ela é culpada, né, pelo aumento de preço. E como eu falei, ela é apenas uma variável de todas essas que o setor agropecuário está inserido. Qualquer atividade, qualquer comportamento de preço nesse momento, ele teve uma repercussão que começou lá atrás. Que a atividade agropecuária é uma atividade biológica, são ciclos dinâmicos e ciclos vivos. Eu não consigo desligar uma vaca para ela parar de produzir hoje e voltar semana que vem. Né? Se ela parar a produção, é só quando ela parir de novo. E isso demanda tempo. Né? Então, vamos pegar um pouco do ano passado. Nós tivemos aí aquela alta no preço da carne, mas por quê? Foi um ano que realmente foi um ano ruim de produção? Então, a gente vinha já de 5 anos, né, de preço de arroba, que em 5 anos aumentou 5%, e que pesa a inflação nesses 5 anos, aumentou 20%, e o custo de produção aumentou 30%. Então, ano passado foi um ano que o pecuarista, para enxugar sua produção e reduzir o prejuízo, ele abateu muita fêmea, né, abateu novilha, vaca, com isso já comprometeu a oferta de animais, né, no próprio ano passado, que aí culminou com o aumento, né, do consumo doméstico. O PIB do ano passado cresceu principalmente em função do consumo das famílias, né, que melhorou muito. Houve a questão da China, que ajudou de certa forma. Mas, assim, o ciclo da pecuária ele é um ciclo longo. Eu não consigo já nesse ano dar resultado. E no início do ano, né, quando eu tinha arroba aí, né, beirando R$200, perto de 195, o pecuarista teve alguns insights para o ano, teve algumas informações que, por exemplo, o mercado futuro para outubro estava sinalizando queda no preço da arroba. Esse 195 ia estar 190. A saca de milho, que era em torno de 25, estava sinalizando 50. E a reposição, que era o custo do bezerro, isso estava mais de 44% de aumento. Ou seja, então o produtor que poderia ter intensificado a produção, poderia ter aumentado o número de confinamentos e nesse momento ter mais carne, não fez isso, porque a mensagem que o mercado mandava para ele era de um ano que seria mais fraco. Bruno, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News para falar sobre o agronegócio. Até uma próxima, Bruno. Eu agradeço, um grande abraço. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Gui de Capdeville, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Gui, muito obrigado pela participação aqui conosco. É um prazer, Gustavo. Prazer estar aqui. Gui, eu queria começar a falar sobre bioeconomia. Quando a gente fala da pesquisa no setor de agropecuária, a bioeconomia tem chamado bastante atenção. Ela é voltada justamente para os recursos renováveis, recicláveis e da base biológica. Como que ela pode ser agregada e aplicada no agronegócio e como ela pode ajudar a justamente termos um desenvolvimento sustentável na Amazônia? Gustavo, esse é um assunto que me fascina. Eu gostaria aqui de separar a bioeconomia em 2 momentos. A bioeconomia tradicional, que é essa bioeconomia que nós já fazemos desde que a humanidade começou a comercializar ou trocar os produtos entre si, né? E a Embrapa vem fazendo isso há 47 anos, desenvolvendo soluções para esse modelo de bioeconomia que nós temos, da produção de alimentos. Mas nós temos hoje uma demanda por uma bioeconomia mais moderna, mais robusta, mais no avanço do conhecimento. Então, nós estamos tentando desenvolver soluções
renováveis que possam substituir aquelas que são mais emissoras de gases de efeito estufa, né? Buscando alternativas a produtos de origem fóssil, para que nós possamos explorar a biodiversidade que é renovável. Mas é uma proposta sem derrubar a floresta, sem destruir os nossos recursos genéticos. Hoje, nós temos toda a condição de explorarmos os recursos genéticos em ambientes já antropizados, onde o homem já ocupa o espaço há muito tempo, sem necessariamente termos que destruir os biomas que são ricos em biodiversidade, que são as espécies, os seres que vão nos fornecer essas alternativas de produtos que a gente pode explorar. Gui, eu queria falar agora sobre, obviamente, as queimadas. O agronegócio é apontado como um grande responsável justamente pelas queimadas no Brasil. Qual é a sua avaliação sobre o assunto? Como o setor atua para tentar evitar esse tipo de cenário, que a discussão sobre quem é culpado é muito difícil de cravar, mas com certeza é um dos mais afetados do agronegócio, né? Porque o mercado cobra dele justamente as soluções. Sim, essa história de queimadas, acho que nós não podemos jogar esse peso nas costas só do nosso produtor rural, né? Existem outras motivações que não são lícitas, no meu entender, e que não dá para atribuir isso ao produtor rural. Então, isso realmente é um problema, mas a Embrapa vem trabalhando, trazendo inclusive soluções, né? As nossas unidades, as 9 unidades da Embrapa que nós temos ali na Amazônia Legal, elas vêm desenvolvendo soluções para ajudar o produtor rural a explorar o ambiente sem a necessidade de queimadas, né? E de ações mais drásticas em cima do ambiente, né? Nós temos tecnologia hoje, e isso é uma garantia que o produtor tem de poder produzir com sustentabilidade ambiental, sem destruição, sem necessidade de fogo, né? Existem algumas comunidades mais tradicionais ainda que adotam esse processo, que é até legal, mas o que precisa é controlar outros interesses que não são necessariamente o interesse do agronegócio brasileiro. E você citou essa questão dos interesses, né? O Brasil é um dos principais players mundiais no agronegócio, se não o maior. Ele pode trazer justamente mais atenção para a questão ambiental. E outro ponto, se você der uma olhada no trabalho da Embrapa, no trabalho de diversas áreas do agronegócio, a tecnologia é muito avançada. Mas a imagem que fica para o grande público é que nós não temos essa tecnologia. Onde falta a gente acertar para justamente a gente mostrar o quão tecnológico é o nosso agronegócio, o quão inovador ele é sem desmatar? Olha, eu vou dar só um exemplo. Nós desenvolvemos uma solução que nós chamamos de integração lavoura, pecuária, floresta, onde nós podemos combinar todos os componentes de um sistema biológico, onde a gente consegue trazer agricultura, pecuária, e quando eu me refiro a pecuária, não me refiro a pecuária somente de gado de corte, mas caprino, ovinocultura, piscicultura, outras frentes, suínos e aves, etc., junto com floresta e junto com, inclusive, produção de energia renovável, integrando aí o sistema de produção de energia renovável dentro desse contexto. Isso é mais do que sustentável, isso é mais do que ambientalmente amigável. São tecnologias desenvolvidas pelo Brasil para poder trazer soluções para essas questões. Então, eu não vejo com muita preocupação. Eu acho que há, sim, problemas que nós precisamos resolver. Nós temos hoje um governo que declaradamente está de olho na bioeconomia, de olho na sustentabilidade do nosso bioma Amazônia, procurando defesa para o nosso bioma Amazônia. Então, eu acho que a Embrapa, como ela já está estruturada ali, nós podemos ajudar muito com essa lógica de bioeconomia, fornecendo ativos para uma nova indústria de base biológica poder se estabelecer nesse ambiente. Eu acho que é esse tipo de movimento que nós temos que fazer para mostrar para o mundo que o Brasil tem hoje 3 condições fundamentais para nós avançarmos numa temática que o mundo defende, que é a bioeconomia. Primeiro, nós temos recursos genéticos diversificadíssimos, a maior diversidade biológica do planeta. Segundo, nós temos corpo técnico. Só nessa região da Amazônia Legal, nós temos 9 unidades da Embrapa, com 1.222 pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes, e com a expertise, inclusive em infraestrutura laboratorial, para desenvolvermos novas soluções,
e com um governo que vem declaradamente falando que bioeconomia é uma das suas prioridades e que ele quer trazer isso para a Amazônia Legal. Então, nós temos tudo que nós precisamos para fazer e mostrar para o mundo que a nossa agricultura, a nossa ciência é sustentável. E ela é sustentável exatamente porque ela se baseia em conhecimentos científicos. Essa é a grande vantagem. Nós temos instituições como a Embrapa e como universidades que estão aí no Brasil fazendo uma diferença enorme. Gui, eu quero agradecer demais a sua participação para falar sobre esse assunto aqui no Estúdio News. Até uma próxima, Gui. Um grande prazer. Um abraço, Gustavo. Um forte abraço. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Gui de Capdeville, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Bruno Luque, superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e César Halum, secretário de Política Agrícola do Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast já disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.